Esse vídeo é, mais do que tudo, um grande recado ao amigo vascaíno que terá um técnico que tanto nós santistas acompanhamos. Acho que ninguém melhor do que nós que acompanhamos de perto o Santos numa temporada que, se tem gente que acompanha pouco o Santos, se é a maioria, principalmente imagina numa temporada de Série B. Então acho que é um vídeo que é importante para o vascaíno. E você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever, você é muito bem-vindo aqui. Afinal, o Felipe sempre falou isso, meu sócio, companheiro aqui, que está comigo todos os dias, que faz parte do nosso podcast Tomando Uma, que é um palmeirense que sempre disse que o seu segundo time é o Vasco. E aqui trata-se de um santista que sempre deixou isso claro. Eu, por uma questão de família, meu avô, que morou em Minas Gerais até o início ali, talvez, de sua vida adulta e tudo mais, foi muito impactado pela Rádio Nacional, então era um vascaíno e se torna um santista quando conhece São Paulo, quando começa a frequentar o estádio do Pacaembu e vê aquele time de Pelé jogar. E aí se tornou um santista, mas nunca deixou de ter um carinho imenso pelo Vasco. Ele tinha uma espécie de dois times mesmo. Ele era mais santista do que vascaíno, mas sempre torcia também bastante pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sempre, por conta do meu avô, tive um carinho especial pelo Vasco. Naqueles anos 90 que o Santos era um time que era difícil de assistir, né, porque não ganhava absolutamente nada. O Vasco era quem nos dava alegria, quem ganhava dos nossos rivais, quem fez o que fez contra o Palmeiras, enfim, né? Então, era um time que eu sempre gostei muito, sempre teve vários craques, sempre achei a camisa lindíssima e sempre tive um enorme carinho. Então, esse vídeo é dedicado a você, vascaíno. O que você vai esperar? O que você pode esperar de Fábio Carille? Essa versão de Fábio Carille, porque a carreira de um técnico ela passa por várias questões, né? Passa por vários momentos. O Carille não é o mesmo Carille de 2017 campeão brasileiro, embora tenha um título brasileiro importantíssimo no seu currículo. O Carille não é o mesmo de 2019, quando ele vai embora do Corinthians. O Carille não é o mesmo sequer de 2021, que salvou o Santos do rebaixamento. Talvez, claro, o Carille não seja nem o mesmo de 2024, a partir de tanta coisa que aconteceu com ele no ano passado. Mas o recorte mais recente é importante para a gente poder traçar uma expectativa do que o torcedor vascaíno pode esperar com relação a Fábio Carille para 2025. Antes, gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, e dizer que, dá um recadinho, hoje tem o jogo do Troféu dos Campeões lá na Argentina, Vélez Sarsfield e Estudiantes, duelo entre Quinteiros e Domingues, né? O Quinteiros que pode vir a ser o técnico do Santos, ninguém sabe ainda, embora vários portais tenham dado que a coisa melou, existem outras pessoas dizendo, cravando que ele será o técnico, o Santos está, num silêncio danado. O fato é que o Quinteiros não vai para o jogo hoje, porque tem o casamento de uma filha, mas o Vélez, o time dele, atua em seu último compromisso na temporada. O jogo acontece 9 da noite e as odds estão bem legais lá na KTO. Utiliza ou o QR Code aqui ou o link na nossa descrição para poder brincar. Eu apostei no Vélez, achei a odd bem interessante pro Vélez. O jogo é em campo neutro, tá? Mas, embora a vitória do Vélez esteja pagando menos do que o empate e a vitória do Estudiantes, eu acho que o Vélez é favorito e está pagando bem, tá? Mais de R$2, 2 e alguma coisa, então eu coloquei uma graninha ali apostando que o time, ainda que o Quinteiros não esteja à beira do campo, vá vencer o Estudiantes e vá levar esse título e encerrar sua temporada com chave de ouro, que foi uma temporada muito boa do Vélez Sarsfield, disputou todas as finais do futebol nacional lá na Argentina, a Copa da Argentina, a Copa da Liga, e foi campeão argentino de pontos corridos e agora está aí no troféu dos campeões. Então, é isso, segue lá e tá escrito aqui, proibido para menores de 18 anos, é para você brincar com responsabilidade, só que não é para você ter renda extra, é só para você se divertir. Bom, precisamos falar então de Fábio Carille, porque é o novo técnico do Vasco. Aí o vascaíno fica perguntando, tá, mas o que a gente pode esperar desse treinador? Eu gosto de separar o Carille no campo e o Carille na coletiva, porque a gente gosta no Brasil, muitos da imprensa menosprezam o quanto é importante a comunicação de pessoas relacionadas ao futebol, seja ela de um dirigente, principalmente do técnico que está ali no pós-jogo sempre com o microfone respondendo a tantas perguntas, né? E assim, quando eu vejo o sucesso que o Abel tem no Palmeiras, passa muito pela habilidade dele de
fazer boas coletivas, engajar o torcedor e nos maus momentos conseguir reverter isso e mandar recados para o próprio grupo. Eu acho que tem uma habilidade do Abel ali irrefutável nesse aspecto. O Luiz Castro falou sobre isso numa entrevista que eu vi recente dele para uma televisão portuguesa, dizendo que no Brasil se jogava 2 jogos, um deles era dentro do campo e o outro na coletiva, valorizando a importância da coletiva. E essa é uma importância que o Carille jamais foi capaz de entender. Então, assim, o Carille ele tem um grande defeito, a comunicação. Então espere do Carille uma comunicação muito, muito, muito ruim. Estejam preparados para isso. Não vão às coletivas do Carille esperando uma grande análise do que aconteceu no jogo ou falas que vão fazer o torcedor do Vasco se engajar. Ele é péssimo na comunicação, mas ele não é tão ruim dentro do campo como se fala. O trabalho dele dentro do campo do Santos foi horroroso, foi ruim, como muitos se falam? Não. O campeonato paulista do Carille, por exemplo, foi muito bom. Ele conseguiu encaixar um time muito rápido e se o time não dava show, ao menos era competitivo. Se o time não era moderno, ao mesmo tempo ele era seguro. Seguro dentro da sua própria capacidade, dentro da capacidade dos jogadores que ele tinha. Então, com essa segurança, com esse pragmatismo, sem dar muitos shows, mas sendo muito competitivo, ele conseguiu levar o time à final de um campeonato paulista, surpreendendo todo mundo. E se não fosse alguns erros individuais, e aí sim, bancados por escolhas do Carille, escolhas muito ruins, ele teve leituras ali muito ruins naquela final do campeonato paulista. A primeira escolha muito ruim, na minha visão, foi ter colocado o Aderlan na lateral direita e não o JP Sherman, jogador da base, que fez a sua estreia no primeiro jogo da final. Vamos lembrar, tá? Para quem não vai, se você vascaíno tá chegando aqui agora, não tá muito por dentro desse universo do que aconteceu no Paulistão, então vou te relembrar o que aconteceu. O Santos enfrentou nas semifinais o Red Bull Bragantino e se classificou para pegar o Palmeiras. 2 jogos. Só que no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Rainer, que até então vinha atuando como titular da lateral direita, foi expulso. O Aderlan estava machucado, então ele teve que improvisar a estreia de um menino, JP Sherman, de naquele momento 17 anos. E o menino respondeu muito bem no primeiro jogo da final, quando o Santos vence o Palmeiras. O Santos faz uma partida segura, vence com méritos o Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro e leva a decisão para o Allianz Parque. No segundo jogo, recuperado de lesão, o Carille não confiou no moleque. Voltou com o Aderlan, que voltava de lesão. O Aderlan não fez uma partida ruim, mas isso fez com que em dado momento, quando ele precisou sacar o Felipe Jonathan, que foi um outro erro dele, tanto que o Santos corrigiu esse erro ao longo da temporada, trocando o Felipe Jonathan pelo Escobar, que foi um dos jogadores mais regulares do Santos na temporada. Depois de um erro crasso do Felipe Jonathan, junto com o João Paulo no primeiro gol do Palmeiras, ele me tirou o Felipe Jonathan para colocar, por exemplo, o Rainer, aquele lateral direito que voltava de suspensão, só que na esquerda, improvisado. O Rainer perdeu a bola e aí foi história, o Palmeiras ganhou o jogo. Então, erros individuais, mas a partir de escolhas do Carille. Não é que ele só perdeu a bola, ele tentou dar um drible na defesa, uma jogada, assim, como diriam os antigos, estapafúrdia, né? Aquelas que a gente fica torcedor revoltado, a partir de uma escolha muito ruim do Carille naquela partida. Então, o Santos perdeu a partir de escolhas individuais e participação do Carille, mas o macro, quando você analisa o Campeonato Paulista, foi muito bom. Isso gerou, no entanto, uma expectativa muito grande para como o Santos jogaria a Série B a partir do sucesso que o Santos teve no estadual, jogando um nível acima. O Santos no Campeonato Estadual, o Santos venceu todos os clássicos. Ele vence o São Paulo no Morumbi, ele vence o Corinthians na Vila Belmiro por 1-0, aquele jogo que o Neymar estava na Vila Belmiro. Ele vence o Palmeiras no primeiro jogo da final na Vila Belmiro, né? E depois ele perde os 2 jogos para o Palmeiras no Allianz durante a competição. Mas ele venceu os 3 clássicos, né? Os 3 adversários, na verdade, no Campeonato Paulista. Então tinha uma expectativa que o Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos teria uma postura, o Santos dominaria, porque o Santos, o que se dizia ali, que montou um time de Série A para a Série B, jogadores que poderiam compor meio-campos, por exemplo, de time de Série A, como é a dupla João Schmidt e Diego Pituca, né? Que foi o grande destaque do Santos no Campeonato Paulista, uma dupla que chamou muito a atenção junta. Só que a Série B, embora o Santos tenha começado ali com algumas vitórias, não foi como o Santista estava esperando. O Santos não passou o carro em cima de ninguém.
Teve um jogo, se eu não me engano, não vou lembrar o adversário, que o Santos fez 4-1 na Vila Belmiro, que foi um jogo que realmente o Santos jogou bem, mas foi o único que teve algumas jogadas ofensivas. No mais, o time, mesmo jogando em casa, sofria muito para ganhar, para se impor. O Carille, e era uma coisa que eu já esperava quando o Santos contratou o Carille tem uma dificuldade muito grande quando ele se vê jogando, precisando machucar o adversário, quando o seu time se vê diante do protagonismo da partida. Ele tem dificuldades, porque o Carille ele carece de treinos mais elaborados ofensivos. O Carille ele sabe montar treinos mais elaborados defensivos. As linhas do Carille falham também, acontecem falhas de cobertura, etc, tudo bem, mas elas são muito mais seguras, você vê muito mais treino, você vê muito mais a cara do técnico no ponto de vista defensivo da equipe, do ponto de vista, por exemplo, de transição defensiva, você vê muito mais a cara do treinador de formar as linhas certinho do que do ponto de vista ofensivo. Me parecia que era uma coisa meio, vamos jogar na individualidade, não tem muito treino aqui. A impressão que passava para quem viu os jogos do Santos ao longo do ano. Então, o Santos sempre teve muita dificuldade, porque como protagonista da Série B, encarando times que chegavam na Vila Belmiro e armavam linhas de 5 e davam a bola para o Santos, ele teve muita dificuldade para furar esses bloqueios a partir da falta de capacidade que ele tem de criar situações de ofensividade nos times pelos quais ele treina. E isso é uma coisa que já vem desde o início da carreira do Carille. Sempre foi um técnico muito bom defensivo, tanto que ele era o auxiliar do Tite, que cuidava da questão defensiva, ele era o técnico de defesa do Tite, mas ele nunca se encontrou tanto ofensivamente. Mesmo naquele Campeonato Brasileiro de 2017 que ele é campeão, vocês lembram o que aconteceu no segundo turno. O Corinthians se perdeu e quase acabou perdendo de maneira vexatória aquele campeonato. Acabou ganhando no final, mas não foi tão fácil assim e deveria ter sido um pouco mais pelo primeiro turno implacável que o Corinthians teve. Talvez o melhor ou o segundo melhor primeiro turno da história de um time no Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes. Então tem toda essa questão. E aí o que acontece? Em dado momento a gente foi conseguindo enxergar que os times mapearam os segredos que o Santos tinha na temporada. E um desses segredos era a saída de bola com os dois volantes de muita qualidade, Diego Pituca e João Schmidt. Começaram a apertar mais a marcação nesse setor e o Santos começou a ter muita dificuldade de construção. O Juliano, o Carille jogava numa espécie de 4-2-3-1 que mais era de um 4-2-4, porque ele jogava com dois atacantes nas pontas muitas vezes. De vez em quando eu jogava o Otero na ponta direita e tudo mais, mas que caía muitas vezes pelo meio, mas ele era mais um ponta mesmo. Então era um cinturão de 4 lá na frente, porque o Juliano, que era esse meio armador, se pintava lá na frente, dentro da área. Então ele não tinha muito essa função de armar, que ficava para os dois volantes, o Schmidt e o Pituca, que ficavam muito sobrecarregados. Então se eles eram marcados, o time ficava sem criação nenhuma. O Juliano sentia e a grande qualidade desse time era a velocidade na transição ofensiva. Isso aconteceu várias vezes na Série B, mas na Vila Belmiro era difícil porque na maioria do tempo era os times que contra-atacavam o Santos porque era o Santos quem tinha a bola. Então ele encontrava muita dificuldade. Então nesse momento que começaram a marcar os volantes, foi um momento que ele se perdeu um pouco na competição. O Santos chegou a ter 4 derrotas seguidas no primeiro turno e ele não conseguia arrumar soluções. Ele quase foi demitido nesse meio do caminho, o presidente Marcelo Teixeira o segurou, mas eu acredito que se mais um jogo ele não consegue vencer, ele poderia sim ter sido demitido e aí acabou se recuperando no campeonato. E nesse momento o que chamou muita atenção foi algumas respostas dele em coletivas dizendo que não mudaria o estilo porque o sucesso que ele teve no futebol foi jogando dessa maneira e que ele continuaria jogando dessa maneira sempre. E isso contrasta com coisas que o próprio Carille fez na outra passagem no Santos. Quando o Carille salva o Santos do rebaixamento, em dado momento ele fez uma linha de 3 zagueiros, com 2 alas, 2 volantes móveis e lá na frente 3 atacantes, uma espécie de 4 às vezes foi um 3-5-2, porque tinha um meio 2 atacantes, às vezes era um 3-4-3. Ele chegou a fazer isso e o Santos foi muito bem assim, ele salvou o Santos de 2021 do rebaixamento jogando dessa maneira, né? Então, era contraditório com o que ele mesmo já tinha feito na carreira e que tinha feito muito sucesso. Então você não consegue ter uma leitura muito boa do que ele quer a partir das coletivas, porque ele é um cara que, assim, às vezes eu tinha dúvidas do quão intelectualmente inteligente ele é. Sabe, assim, do ponto de vista mesmo
de você notar, falar, cara, esse cara manja muito, sabe? Às vezes você ficava na dúvida, será que esse cara sabe o que ele tá fazendo? Será que esse cara sabe o que ele tá falando? Eu ficava com dúvidas. Pela confusão que era muitas vezes as coletivas. Ele falava uma coisa, depois falava outra. O ano do Carille com a base foi negligente. O Carille... E aí, assim, também é controverso, porque quando você conversa com técnicos da base que já andaram dando entrevistas por aí, disseram que o Carille talvez tenha sido o técnico que mais se aproximou deles, que mais perguntou sobre os meninos, que mais se interessou. Mas quando a gente olha para o campo, no profissional, o Carille foi disparado um dos treinadores que menos usou a base no ano no Santos, né? Minutagem muito ruim, e quando a impressão que dava é que quando o caldo entornava, colocava os meninos para eles se queimarem, e quando o time estava ganhando de 2-3-0, ele colocava os parças dele na boa. Essa impressão que ficou durante todo o ano, e isso para o Santista é inegociável. Isso machucou muito o Santista ao longo da temporada, esse uso da base. Na ponta direita, por exemplo, que todo mundo pergunta aqui, e o Miguelito tá fazendo esse sucesso todo na seleção da Bolívia, um dos artilheiros das eliminatórias, jogando no profissional, fazendo gol na Colômbia, fazendo gol no Chile, fora de casa. Cadê o Miguelito? O Miguelito sequer treinava no profissional. E na posição do Miguelito, que ele jogava na seleção da Bolívia na ponta direita, jogou vários jogadores, entre Patati, jogou o Rainer lateral direito improvisado, jogou o Pedrinho, jogou o Otero muitas vezes, jogou o La Quintana, um jogador horroroso que veio do Red Bull Bragantino, mas o Miguelito foi jogar como titular um jogo na última partida, quando o cara ele já havia sido demitido. Em uma partida chamou muita atenção quando o Miguelito entra na ponta esquerda, numa função que ele nunca tinha feito na base. Na base ele variava entre jogar de camisa 10 centralizado e na direita. E o Carille o coloca na esquerda. E o Carille dá uma entrevista dizendo que conversou com o Miguelito e que o Miguelito disse para ele que se sentia mais confortável jogando nesse lado. Só que depois o Carille foi desmentido pelo staff do Miguelito, que disse que essa conversa nunca aconteceu. Então o Carille mentiu para o torcedor para justificar a tua escolha, dizendo que foi o Miguelito que pediu para jogar ali, sendo que essa conversa nunca teria acontecido. Então o técnico que mentiu em entrevistas, que negligenciou o uso da base, só colocava os moleques no momento de dificuldade, e que quando, num jogo que chamou muita atenção, que se eu não me engano foi contra a Chapecoense no primeiro turno, que ele coloca alguns meninos da base, o Matheus Xavier, por exemplo, que é um menino do Sub-17 que mal treinou no profissional, ele coloca o moleque pra jogar, ninguém conhecia, o moleque faz uma jogadaça, surge um escanteio, um outro menino da base, o lateral Souza, cobra o escanteio, o William Bigode faz o gol de primeiro pau e o Carille não comemora o gol da vitória no finalzinho. E perguntado do porquê ele não comemorou, ele disse que porque aquela jogada não era no primeiro pau, ele treinou uma jogada no segundo pau e ele tinha ficado insatisfeito, que não era uma jogada que eles tinham treinado. Olha o nível do cara na coletiva. Então, assim, negligenciou a base e, assim, saiba que vai ser muito difícil. É um cara que tem como característica lidar com jogadores mais tarimbados. Eu não sei como que está a base do Vasco nesse momento, se tem jogadores aí que estão para desabrochar, para serem usados. Vai ser muito difícil o Carille utilizar. O Carille utilizou da base do Santos o lateral Sherman, que foi escalado numa final, quando você não tinha lateral nenhum para jogar, porque se tivesse o Rainer, jogadores assim de Série C, ele teria escalado, tanto que depois ele comprou o Rodrigo Fernandes, que é um jogador que nunca pisou numa Série A de Campeonato Brasileiro na sua vida, e foi utilizado várias vezes. Então assim, o Sherman meio que passou o carro ali, foi obrigado a escalar, porque foi muito bem numa final e num momento que não era para ele estar ali. Na cabeça do cara, ele não era para ele estar ali. Então acabou furando essa fila. E o Jair, o zagueiro que hoje todo mundo quer, que vale uma fortuna, que o Botafogo negocia com o Santos, que o mercado europeu quer, o Jair passou a ter oportunidade só quando o Joaquim foi vendido na janela, né? No começo ali da temporada, o Jair era muito pedido e o cara ele não o colocava. E em dado momento, no final, ele chegou a tirar o Jair para colocar o Luan Pérez e fazer uma dupla mais experiente. Ele chegou a tirar o Sherman também para colocar o Rainer no final, que foi assim, essas saídas na defesa do Santos foram motivo de muita crítica do torcedor para com o Carille. Então assim, ele de fato não aproveitou os meninos, não deu chance, nem quando os jogos estavam resolvidos. Isso chamou muita atenção. Então, se o Vasco estiver pensando e tiver jogadores preparados da base para subir, acho que o Carille não vai ser esse cara que vai dar oportunidade. Posso estar enganado, pode ser que ele tenha repensado sobre isso, mas preocupa.
Do ponto de vista tático, eu prevejo um Vasco organizado, e eu sempre falei, gente, assim, em que pesa a questão do relacionamento, o fato do Carille ter agido daquela maneira muito ruim quando houve o interesse do Corinthians e ali se quebrou a relação dele com a torcida do Santos, quando ele não reafirmou o desejo de ficar, quando ele não se colocou como técnico do Santos, quando ele se colocou numa situação de, se o Corinthians entrar mesmo, pagar minha multa, eu vou embora, deixo vocês na mão, ali se quebrou a relação. Porque o Carille é isso, tá? Mas no campo, eu sempre falei que na Série A, se o Carille ficasse, eu acho que ele faria um melhor trabalho do que na Série B, porque na Série B, como eu falei, o Santos sendo o grande protagonista da competição, ele pegaria estilos de jogos que o Carille não é interessante para o Carille, porque o Carille não seria atacado, ele teria que atacar e ali ele teria muita dificuldade, apesar de ter o melhor elenco. Vamos pegar, gente, o elenco do Santos, o Mirassol, acho que a folha do Mirassol é de 2 milhões, alguma coisa assim. O Mirassol que subiu. A do Santos era de 14 milhões com os reforços que o Santos recebeu no primeiro... o reforço que o Santos recebeu no segundo semestre, na janela do meio do ano. Então a gente está falando da maior folha da história da Série B. E o Santos foi o campeão brasileiro da Série B com menos número de pontos. Na história da Série B de pontos corridos com 20 clubes. Então... cumpriu o objetivo, se classificou para a final do Paulistão, poderia ter vencido, foi campeão da Série B, é verdade, com uma rodada de antecipação, mas o futebol ao longo do ano foi muito ruim e eu achava que numa Série A o Santos deve ter um time abaixo tecnicamente dos seus principais rivais. Ele seria mais atacado e com a sua consistência defensiva ele poderia montar um time mais competitivo com esse elenco, um time que chamasse mais atenção, que fosse um underdog interessante. E eu acho que ele pode fazer isso no Vasco, porque o Vasco, pelo que eu tô vendo, não é um clube que vai montar um time para brigar lá na parte de cima na tabela. Então o Carille, se ele tiver tempo durante os estaduais, a primeira parte do ano, para preparar, conhecer o time, montar um elenco interessante e conseguir construir a sua solidez defensiva, que não é uma solidez defensiva italiana, nada que tipo fale, nossa, esse cara é um gênio na defesa. Não é, mas ele é capaz de montar um time sólido defensivamente. Como outros técnicos são, Mano Menezes, que fez um bom sucesso agora no segundo turno pelo Fluminense, enfim, dessa escola aí de que trabalhou com o Tite, né? Da linha de 4, não espere coisas diferentes, espere uma linha de 4 e defendendo muitas vezes com 2 linhas de 4. É mais ou menos isso que o cara ele faz, não é nada de inventar a roda. Mas o Vasco sendo atacado, tendo um time que não é tão assim, que tem tanta necessidade de jogar em cima do adversário, quanto mais fora de casa, eu acho que o cara ele vai entregar o que o torcedor do Vasco espera. E aí o torcedor do Vasco pode me corrigir. Não, a gente está esperando muito mais do que isso. Mas eu acho que um trabalho de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, uma vaga para a Sul-Americana e quem sabe uma vaga na pré-Libertadores, se o Carille tiver respaldo, se ele trouxer as peças que ele quer e se o torcedor do Vasco tiver paciência e não esperar que vai ter um futebol que vai encantar os olhos, se o torcedor do Vasco não se preocupar de ter um time que não encante, eu acho que pode dar muito certo, dentro do que o clube espera para 2025. Tá? O problema do Carille é dar esse salto. Se o Carille tiver todos os jogadores que ele quer na mão, ele vai precisar estudar muito treinos ofensivos para melhorar o seu repertório, coisa que ele ainda não conseguiu desenvolver ao longo da sua carreira. E vamos lembrar que no Santos, nesse ano especificamente, ele teve muito tempo para trabalhar, porque ele só jogou o Paulistão e o Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos não jogou competições internacionais, tampouco a Copa do Brasil. Então o Santos teve várias semanas cheias e a gente não pôde ver evoluções. Várias foram as semanas cheias, que chegavam no final de semana, e a gente via, sobretudo, um time fisicamente sem intensidade. E esse é um outro ponto que eu queria tratar aqui. Fisicamente, os times do Carille, com o seu preparador físico, deixaram a desejar demais ao longo da temporada de 2024, dado o ano que o Santos teve, que foi de um calendário assim muito tranquilo, com muito tempo para trabalhar. Os treinos, eu não conheço de fisiologia, mas os treinos, muitos torcedores e jornalistas reclamavam que eram períodos únicos, treinos muito curtos, que os jogadores não se capacitavam da maneira como precisavam fazer fisicamente, outros jogadores procuravam até um auxílio fora do clube para estar fisicamente melhores, como foi o caso do Morelos, antes dele sair para o Atlético Nacional, que ele acabou emagrecendo só depois que conseguiu um personal training personal trainer, um cara para treinar ele fora do clube, enfim. Então, a gente não sabe o que esperar. O ponto físico dos times do Carille preocupam muito. Essa é uma questão que o torcedor do Vasco precisa ter. É uma escolha que eu faria? Depende do que o Vasco quer para o ano de 2025. Se ele quer fazer um ano
que eu acho que ele não vai ficar ali brigando para não cair. Pode em algum momento ter alguma oscilação que caia, não sei o que, mas assim, se tiver paciência, eu acho que é um ano com o Carille de meio de tabela, um ano de ter um time competitivo dentro da sua capacidade. Uma vez que o Vasco seja recomprado e aí venha muito dinheiro, venha investimento, venha mudança de patamar do clube, aí de longe o Carille não é o técnico ideal. Eu acho que depende muito do que vai ser o ano do Vasco nesse sentido. Mas é isso, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O Carille de jeito nenhum poderia continuar no Santos pelo desgaste da relação, pelo trabalho que ficou aquém, mas eu acho que ele não é um técnico para ser desprezado, para ser jogado fora como um lixo, como todo mundo pensa. Não, eu acho que ele é um cara que pode, a depender dos objetivos do Vasco, acabar entregando o que o torcedor do Vasco espera. Comenta aí o que você acha, deixa o like se você gostou, a gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.